A Bíblia é um conjunto de 66 livros. Levou-se aproximadamente um período de 1.600 anos até que todos os livros fossem escritos. Apesar do tempo, a palavra de Deus continua atual. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, mais de 40 homens foram inspirados a redigirem os textos sagrados, conforme está escrito em 2 Pedro 1, 20 e 21, ao qual diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos agora às 20 curiosidades bíblicas que você precisa conhecer. Primeiro, por que o nome da Bíblia é Bíblia? O nome Bíblia remete à cidade do Líbano, chamada Biblos, atual Gibeon. A cidade era conhecida por produzir papiros ou rolos para a escrita. A influência da cidade foi tamanha que a palavra Bíblia significa livros em grego. Segunda, a Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão. Foi em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo, a Bíblia. Terceira, a Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. As escrituras sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3.000 línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3,9 bilhões de cópias tinham sido vendidas no mundo, um verdadeiro best-seller. Quarta, em cada país há uma sociedade bíblica. O sucesso da divulgação da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblica. Esta organização é responsável pelas traduções nos idiomas locais e na distribuição dos exemplares. Quinta, a Bíblia não era dividida em capítulos e versículos. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Stephanus organizou a Bíblia em versículos, unificando com o sistema de capítulos. A primeira versão da Bíblia Vulgata em francês, com o sistema capítulo e versículo, foi publicada em 1553. Sexto, a Bíblia em português só surgiu no século XVIII. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 anos depois da primeira versão impressa por Gutenberg.
A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com o Dr. Diniz, 1279 a 1325. Sétimo, a Bíblia foi originalmente escrita em 3 idiomas. A Bíblia inicialmente foi composta em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento escrito em grego, com alguns textos em aramaico. Oitavo, o livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilos literários. Nono, o livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito no Novo Testamento. Na verdade, o primeiro livro escrito no Novo Testamento foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 anos depois de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, os livros estão organizados seguindo uma ordem narrativa e não uma ordem cronológica. Décimo, qual o maior versículo da Bíblia? O maior versículo da Bíblia se encontra em Esther, capítulo 8, versículo 9. 11º, qual o menor versículo da Bíblia? O menor versículo da Bíblia se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, e tem apenas 10 letras. Não matarás. 12º, qual o maior capítulo da Bíblia? O maior capítulo da Bíblia é Salmos, capítulo 119, que possui 176 versículos. 13º, qual o menor capítulo da Bíblia? Já o menor capítulo da Bíblia também encontra-se em Salmos. O Salmos, capítulo 117, conta com apenas 2 versículos. 14º, qual o maior livro da Bíblia? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, com 150 capítulos. 15º, qual o menor livro da Bíblia? A segunda Epístola de João é o menor livro da Bíblia. Possui apenas 13 versículos. 16º, livros com apenas um capítulo. Na Bíblia, há alguns livros que têm apenas um capítulo. São eles: Abadias, Filemon, 2 João, 3 João e Judas. 17º, não temais. O termo não temais aparece na Bíblia 366 vezes, uma para cada dia do ano, e ainda uma sobra para o ano bissexto. 18º, a Bíblia não relata todos os milagres realizados por Jesus. Nos evangelhos estão registrados 35 milagres realizados por Jesus, mas o próprio apóstolo João, em João 20:30, reitera que Cristo realizou ainda mais milagres e maravilhas. 19º, período interbíblico, 400 anos de silêncio. Período interbíblico é o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Levou-se 400 anos até que João Batista fosse levantado para profetizar a chegada do Messias. E último e 20º Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia foi criado em 1549, na Grã-Bretanha.
celebrado no segundo domingo do mês de dezembro, o Dia da Bíblia. Entrou oficialmente no calendário brasileiro em 2001. Essas são as 20 curiosidades bíblicas. Aleluias! Nós cristãos é muito bom estar estudando e se aprofundando nos assuntos relacionados à Bíblia, à palavra de Deus, às coisas de Deus. Que este conteúdo tenha sido útil para você. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.